Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje para a segunda aula da matéria Evangelhos, certo? Vamos iniciar essa aula com a oração. Senhor grandioso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, te adoramos e te bendizemos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso lar. Fica conosco e fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, na aula passada a gente tocamos aí em diversos assuntos. Os irmãos têm noção, a gente falou do panorama geral sobre os evangelhos, o cenário dos evangelhos, o contexto, o estilo, o contexto histórico, o período dos macabeus, o domínio romano, o contexto social e cultural, grupos religiosos no Novo Testamento, a tradição oral, a filosofia judaica de Alexandrina, sobre Filó, Flávio Josefo, e avançamos um pouco e tocamos em alguns aspectos literários, problema sinóptico, o estilo de ensino de Jesus, a estrutura da parábola, os estilos da reflexão e crítica, desafiando normas sociais, autocrítica e autoavaliação, multivalência e interpretação, relevância cultural e temporal. Falamos sobre implicações práticas e hoje nós vamos dar seguimento falando aí na página de número 35, mensagem das parábolas dos sinóticos, o reino de Deus. Então nós paramos para falar hoje sobre as parábolas, né? Está lá na página 35. Então nós temos aqui mensagem das parábolas nos sinópticos. As parábolas nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, constituem um método central de ensino de Jesus, sendo uma das principais ferramentas que ele utilizava para transmitir e explicar as verdades espirituais e os princípios do reino de Deus. Essas histórias curtas e envolventes fazem o uso de imagem e situações tiradas da vida do cotidiano, como agricultura, comércio, pesca e relações familiares, para criar analogia que instrui temas complexos de maneira acessível através da parábola. Jesus abordava assuntos como o amor, o perdão, a justiça, a misericórdia, o arrependimento, sempre colocando em destaque os valores do reino e o chamado à transformação interior. A seguir, apresento uma análise de algumas mensagens comuns que as parábolas nos evangelhos sinópticos transmitem. Então, a primeira parábola que a gente vai tocar nela aqui hoje, na página de número 36, é a parábola do reino. Essa era uma maneira de Jesus se comunicar, falar e transmitir até então a sua mensagem. Quem está me acompanhando, eu estou na página 36, começando agora a aula, falando de parábola. Primeira parábola que vamos falar, a parábola do reino. Muitas parábolas abordam o tema do reino de Deus, mostrando a sua natureza, o seu crescimento e como ele se manifesta. Parábola do grão de mostarda e do fermento, em Mateus 13, 31 até o 33, em Marcos 4, 30 ao 32, em Lucas 13, do 18 ao 21, Jesus compara o reino de Deus a uma pequena semente de mostarda que cresce e se torna uma grande árvore, ou ao fermento que leveda toda a massa. A mensagem aqui é sobre o crescimento, aparentemente pequeno e silencioso, mas transformador do reino. Então aqui Jesus está usando esses dois elementos, né, que é o grão de mostarda e o fermento, que aparentemente é coisa pequena, mas gera um crescimento grande, né, e pequeno aparentemente para as pessoas, mas ele é transformador, né? Você já viu que muitas vezes atitudes pequenas, coisas pequenas que as pessoas fazem, se mostra ser transformador e revelador? Assim é a parábola do grão de mostarda e do fermento. A outra parábola é a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, do versículo 3 até o 9, Marcos 4, do 3 até o 9 também, Lucas 8, do 5 ao 8. Jesus ensina sobre as diferentes respostas
que as pessoas têm a palavra de Deus, mostrando que o reino cresce onde há um coração receptivo. Então, onde é que o reino vai crescer? Onde tem um coração receptivo, que é a parábola do semeador. A Bíblia vai dizer para nós bem claro, né, que o semeador saiu a semear. Na realidade, ele não pode escolher a terra para semear, ele semeia em toda a terra. Só que tem pessoa que, por exemplo, na terra dele vai ter o quê? Só pedras, que é pedregais. Na terra de outros só vai ter o quê? Espinho. Na terra de outro vai ter o quê? Vai ter ali um terreno ali que é jogado à beira do caminho. Ou seja, escutei agora, mas passa, né? Então, existe também a terra boa. E a semente, ela só vai dar fruto, ela só vai frutificar aonde é terra boa. A partir do momento que você fala assim, eu tenho uma semente boa, mas a terra não é boa, não dá certo. Não dá certo. Às vezes você até com o seu coração bom, lança uma boa semente, mas a pessoa vem, ela desfaz da palavra que você falou. Ela te sufoca, ela é terra seca, ela é terra rochosa, ela é terreno espinhoso. Tem gente que é espinhoso, irmão. Você vai falar da palavra de Deus, ele já vem te dando uma chapuletada, uma resposta. Tem gente que é espinhoso, tem gente que é carrancudo, tem gente que é cheio de raiz de amargura. Então a semente é boa e a terra também tem que ser boa. Agora nós como cristãos, como mensageiros da palavra, somos aconselhados a fazer o quê? A fazer um preparo, a preparar a terra. Por quê? Porque você chega numa pessoa que não está vindo para a igreja, fala assim, vem para a igreja, senão você vai para o inferno. Aí pronto, aí você lançou a semente boa, só que sem sabedoria, porque você não preparou a terra. Então essa preparação da terra, já que a pessoa não prepara, a gente também tem essa responsabilidade de preparar a terra. De preparar a terra. Por exemplo, nós fazemos muito culto no lar, nós fazemos culto na praça. O que é isso? Isso é preparar a terra, é semear a boa semente. Agora, como está o coração de cada um, aí é só Deus para saber, amém? Vamos falar aqui agora sobre o amor e a misericórdia de Deus. Muitas parábolas ilustram a misericórdia e o amor de Deus, convidando as pessoas ao arrependimento e à reconciliação. Foi o que eu acabei de falar. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, do 11 ao 32. Essa parábola enfatiza a compaixão e a prontidão de Deus para perdoar, ilustrando um pai que recebe o filho arrependido e volta com alegria. E é um chamado ao arrependimento e uma demonstração de amor incondicional de Deus, né, irmãos? Muitas vezes nós esquecemos dessa parábola do filho pródigo e na realidade, e muitas vezes também quando nós fazemos uma analogia dela, nós falamos assim, esse filho aí não merecia o pai receber ele, não. Irmão, só sabe o que é a misericórdia quem um dia precisou dela. Você só vai saber o valor da misericórdia o dia que você precisar da misericórdia. Tem uma música aí de uma menina, da Juliana de Souza, fazendo muito sucesso, já bateu mais de 20 milhões de visualização, e ela teve com a gente lá no lançamento do DVD da Casa do Oleiro, e ela fala muito sobre questão de perdão, sobre a questão de misericórdia. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos para nós o perdão, e mais para perdoar as pessoas. Mas, pastor, perdoa todo mundo. Você perdoa? Então quantas pessoas tem bloqueado no seu telefone? Você perdoa? Então quantas pessoas que hoje, se ligar para você, você não atende? Irmão, eu atendo todo mundo, eu abençoo todo mundo, eu não me relaciono com todo mundo. Não me relaciono, nem Jesus não se relacionava. Jesus tinha 5 classes: a multidão, os seguidores, os discípulos, que eram 12, 3 discípulos que ele escolheu, Pedro, Tiago e João. Esses eram os mais próximos, mas para colocar o peito aqui, colocar a cabeça no peito e deitar no ombro de Jesus, era só João. Então, para se relacionar, para se envolver, para falar da sua vida, para falar das suas coisas, às vezes você vai limitando essa questão do relacionamento, porque nem Jesus não se relacionava com todo mundo. Agora, mágoa, ressentimento, rancor, a gente não pode ter de ninguém. Por quê? Porque aí a gente não perdoa a pessoa. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo de número 6, na oração do Pai Nosso, se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, nosso Pai também não vai nos perdoar.
Então, perdão libera para todo mundo, até para o diabo. O diabo está perdoado da minha parte, agora o juízo dele é com Deus. Perdão libera para todo mundo, irmão. Porque o primeiro a perdoar é o primeiro a escapar do inferno. Amém? Vamos avançar. Parábola do filho pródigo, Lucas 15, do 11 ao 32. Essa parábola do filho pródigo mostra para a gente muito sobre o perdão. O perdão de Deus é incondicional. Ah, não, vou impor condições. Não, irmão, é incondicional. Ele pegou, foi lá, desperdiçou tudo que o pai deu, tudo que era herança, tudo aquilo que era suado, mas o pai tinha alegria, sabe por quê? Porque ele estava recebendo um filho de volta, né? Quem é mãe, quem é pai, sabe qual é o valor que um filho tem, irmão. Filho erra. Filho toma caminhos errados, toma, mas continua sendo filho, né? A mãe, se a mãe for muito protetora, e na realidade praticamente quase 100% das mães no mundo são protetoras, pode ter uma tropa de 1000 homens lá marchando. Aí 999 está marchando certinho, o filho dela está errado. Para ela, os 999 está errado e o filho dela está certo. Por quê? Porque ela é mãe. Você está entendendo? Porque ela é mãe. Bora para a parábola da ovelha perdida, a última parábola aí da página 36. Quem está acompanhando, diga glória a Deus. Mateus 18 até o 14, Lucas 15, do 3 ao 7, temos a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Em Lucas 15, do 8 ao 10. Ambas mostram a importância de cada indivíduo para Deus e com Ele, e como Ele busca ativamente os perdidos. Então aqui, irmãos, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, nós vamos entender que ela é uma comparação para mostrar a importância, né? A importância que Deus dá para cada um. Por quê? Porque está perdido. Aquela dracma ali está perdida. É tão ruim a gente perder algo da gente. Eu acredito que alguém aqui já perdeu dinheiro dentro de casa, né? E quando você perde, a cabeça dói, fala, meu Deus do céu, aquele dinheiro dava para me comprar um pão, dava para fazer isso. Aí quando você encontra, você se alegra, aí você regozija, né? E agora, estamos falando de dinheiro, deixei para falar da ovelha por último, inverti aí a ordem, porque a ovelha é muito mais preciosa. A ovelha é muito mais preciosa. A ovelha, ela está perdida, por quê? Porque ela está sem pastor. Ovelha sem pastor, ela fica perdida mesmo. Ela vai para um lugar, vai para o outro, vai para um lugar, vai para o outro. E às vezes algumas ovelhas têm pastor, mas não aceita ser pastoreado. Elas têm pastor, elas têm igreja, elas têm identidade, elas têm endereço, têm credencial, mas não aceita ser pastoreado, aí está perdido, né? E não só usando isso aí, mas o que acontece muito hoje, principalmente no século 21, nós vemos pessoas perdidas dentro da igreja. Dentro da igreja. A pessoa está perdida, está lendo a palavra, ele está sentado. Ele não fica de pé para ler a palavra. Está orando, aí ele está lendo a palavra. Está cantando, aí ele dobrou o joelho e vai orar na hora que o povo vai cantar. Ele fica totalmente fora de sintonia. Ele não consegue entrar no ritmo do culto. Ele fica perdido dentro da casa de Deus. E isso acontece demais. Eu falo para você que acontece porque eu tenho andado em alguns lugares aí, eu fico até horrorizado, né? Eu vejo constantemente as pessoas não conseguem acompanhar o ritmo do culto. A equipe de louvor fala assim, vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Aí 30% da igreja levanta, os outros 70% está grave, está com criança de colo, está de idade, está com dor, está com doença. Não está, irmão. É porque tem um patamar de gente ali que está perdido. Está perdido no culto, está perdido na casa do Pai, certo? Então vamos avançar. A justiça, a humildade e perdão. Página 37. As parábolas frequentemente desafiam as atitudes e os comportamentos dos ouvintes, promovendo a humildade, o perdão, a justiça como valores essenciais do reino de Deus. Parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, do 9 até o 14, Jesus ensinava sobre a verdadeira humildade e justiça diante de Deus, contrastando, né, que palavra difícil, contrastando a atitude arrogante do fariseu
com a humildade do publicano. Na realidade lá o fariseu, Senhor, eu dou meu dízimo, eu vou à casa do Senhor, eu guardo os mandamentos, eu respeito a lei, enquanto o publicano está lá batendo no peito lá, ó. Senhor, não sou digno nem de olhar para o céu. O senhor está aí no céu, não está? Não sou digno nem de olhar para o céu. Você vai ver um contraste ali. Um está orando, envolvido por uma soberba, e o outro orando, envolvido por uma verdadeira humildade. Aonde aquele que está orando, envolvido por uma verdadeira humildade, ele vai atrair a justiça de Deus. Certo? Parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20, do 1 ao 16. Essa parábola fala sobre a generosidade de Deus e desafia as percepções humanas de justiça, mostrando que Deus concede a graça de acordo com a sua própria vontade. Irmãos, esse trabalhador da vinha aqui dá até confusão, né? Por quê? Porque chama o trabalhador para trabalhar. Imagina, vamos pegar aqui um horário nosso, um horário aqui goiano, brasileiro. Aí um chega lá às 5 horas da manhã. Aí ele, acertei com você R$200 sua diária. O outro chega às 7 horas da manhã. Vou acertar com você R$200 sua diária. Aí o outro chegou 10 horas da manhã. Vou acertar com você R$200 sua diária. O outro chegou meio-dia, chegou já na hora do almoço, irmão. Eu vou acertar com você R$200 sua diária. Aí o outro chegou a hora nona, às 15 horas, 3 horas da tarde. Vou acertar com você R$200 sua diária. Aí o outro chega. Aqui a construção civil só vai até as 17, mas tem uns lugares aí que vai até as 18. Vamos colocar até as 17 então. Aí o outro chega lá 4 horas da tarde. Chegou lá 4 horas da tarde. Só que assim, a Bíblia vai dizer que nessa parábola aqui, dos trabalhadores da vinha, ele está triste, irmão. Ninguém convidou ele para trabalhar. Ninguém chamou ele. Ninguém foi lá atrás dele, que se fosse atrás dele 5 horas da manhã ele estava disponível, mas ninguém foi. Ele era um perdido que foi achado. Aí fala assim, o que foi? Eu estou triste porque ninguém me chamou para trabalhar. Não, eu te chamo para trabalhar. Pode ir que eu vou acertar seu salário. Quanto? R$200. Aí os que chegou 5 horas da manhã, já tinha carregado em tudo demais aqui, já tinha batido de marreta e tal. Falou assim, com certeza aí a minha glória vai ser grande, a minha recompensa vai ser grande. Aí começou a acertar, irmão. Olha o problema. Começou a acertar com os por último. Começou a acertar com o cara que chegou 4 horas da tarde. Você chegou 4 horas da tarde? 200. Você chegou 3 horas da tarde? 200. Você chegou meio-dia? 200. Aí o cara tá lá. Não, quando eu cheguei foi 5 horas da manhã. Quando chegar a minha vez vai me dar no mínimo R$1.000. E quando chega na hora dele, irmão, o mesmo 200. Aí ele fica endemoniado, aí o homem fica revoltado. Fala, mãe, você está me igualando esses trabalhadores que chegou no fim do dia. Nós suportamos o calor do dia inteiro. Aí o senhor da vinha fala assim, deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro não é meu? Eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Ou é mau o seu olho porque eu sou bom? Isso, irmão, nós estamos falando de dinheiro. Estamos falando de dinheiro, né? Agora vamos falar de reino. Vamos teletransportar essa parábola para dentro do reino. O nosso negócio aqui é reino. O dinheiro é só para você abrir a mente. Tem gente, irmão, que está na obra já tem 60 anos. E tem gente que vai aceitar Jesus lá no leito de UTI, na hora da morte. E o que tem 60 anos, ele tem obras. Mas a salvação ela não vem pelas obras. A salvação é pela graça, pela bondade infinita de Deus. Pela graça que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Tem gente que está na igreja, irmão. Manuel Ferreira está com 92 anos. Deve ter começado na igreja aí com seus 17. Pelo que eu li um pouco da história dele, ele recusou um concurso que ele passou para ser juiz. Vamos colocar 21, 22 anos. Ele recusou ser juiz federal em São Paulo para ficar na obra, para ficar no reino. Então vamos colocar 22 para 92, ele tem 70 anos de ministério. 70 anos. Bispo Ites deve ter 55 a 60. Irmão, e quem chegou aqui na igreja, quem chegou na igreja hoje, vai receber a mesma salvação do que esses homens. A mesma salvação.
Não muda nada. O salário é o mesmo, salvação. Agora tem uma coisa: história, reino. Irmão, nós temos que dar graças a Deus, sabe por quê? Que nós estamos vivendo coisas que muitos não viveram e nem vai viver. Não viveu nem vai viver. Eu, por exemplo, eu já vi gente morto e ressuscitar, paralítico andar, cego enxergar. Tem muitos que depois da minha geração, da agora para frente, 2026 para frente, não vai ver isso, irmão. Não vai ver isso. Tem muitos que não vai ter o privilégio de entrar onde eu entrei. Porque para cada um Deus tem uma bênção. Para cada um Deus tem uma trajetória. Para cada um Deus tem uma história para escrever. Amém? Vamos avançar aqui. A urgência e a preparação para o juízo final. Muitas parábolas alertam sobre a necessidade de estar preparado para o retorno de Jesus e o julgamento final. Então, as parábolas, ela fala também dessa urgência. Porque muitas pessoas falam assim: não, Jesus não vai voltar não. Em 2026 anos já, essa promessa aí. 1000 anos para Deus é como um dia é como 1000 anos. Só tem 2 dias que Ele prometeu. Você tem que cuidar da sua vida, sabe por quê? Moisés escreve no Salmo 90 que os nossos dias de vida são de 70 para 80 anos. O que nós aproveitamos depois dos 80? A vovó Martinha que diga, que está lá, né? Santana dos Brejos, com 109. Fica deitado quase o dia todo. Quando levanta, almoça, uma vara do lado dela, essas galinhas fularam, ainda bate nas galinhas ainda. Não aproveita muita coisa não, irmão. Passou dos 80 aí, a gente novo hoje, pela quantidade de veneno que a gente come, a gente já sabe que a gente não vai longe. Não vai longe não, irmão. Porque antigamente você comia coisa que era plantada, você via onde que era plantado, não tinha tanto veneno, tanto agrotóxico. Você vai ali no supermercado, não vou falar o nome, né? Você vai ali no supermercado, compra uma sacolinha de coisa, se você demorar uma semana para comer, está tudo podre. Por causa do quê? Quantidade de veneno. Então, nós temos que ter essa urgência, essa preparação para o juízo final. Porque tem gente que fala assim: eu estou na igreja. Você está preparado para o juízo final? Você agora está preparado? Não, peraí. Não estou preparado não. Então, irmão, tem que estar. Não é preparando não. Preparando não está pronto. Nós temos que estar preparado. Eu estou preparando não, você tem que estar pronto, tem que estar preparado. E todo dia lutar para ficar preparado. Porque quando trombeta soar, peraí Jesus, eu estou preparando, está faltando só um trenzinho ali. Faltando só eu perdoar um miserável ali que me ofendeu. Aí Jesus, não dá tempo mais não. Igual você fica aí na grande tribulação com ele aí, Vamos lá, parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, enfatiza a importância de estar vigilante, preparado para a chegada do noivo, simbolizando o retorno inesperado de Jesus e a necessidade, a perseverança na fé. Então não é preparando. As noivas que estavam preparando, elas foram buscar azeite. Era 10 noivas aqui, as 10 virgens, né? As 10 virgens. 5 prontas e 5 que estavam preparando. As que estavam preparando, você, nosso azeite aqui está acabando. Não dá-nos do seu azeite. Falando, não, nós já estamos preparados. Se nós dá, vai faltar para nós, vai faltar para vocês, aí vai ficar todo mundo, o noivo não leva ninguém. Então vocês vão cuidar da vida de vocês para lá. Isso dá uma conotação, sabe o quê? Salvação individual. Estou esperando meu marido para ir para a igreja, para me buscar Deus, para me buscar salvação. Irmão, salvação é individual. Tem nada a ver com seu marido, não tem nada a ver com sua esposa, tem nada a ver com seus filhos, não tem nada a ver com seu pastor, tem nada a ver com seus líderes. A salvação é sua, é individual. Amém? Parábola dos 10 talentos. Mateus capítulo 25, do 14 ao 30, Lucas, do 19, do 11 ao 27, ressalta a responsabilidade dos seguidores de Cristo em utilizar os dons e recursos de Deus que lhes deu para produzir frutos para o reino, sobre a pena de julgamento. Isso aqui, irmão, é forte. Por quê? Tem parábola aqui que é reflexão, é preparação, mas essa parábola aqui, ela traz uma sensação de julgamento. Por quê?
Deus colocou talento na sua mão. O que você faz? Trabalha esses talentos, multiplica os talentos. Tem gente que chegou na igreja, ele não sabia nem falar, hoje ele já fala, já canta, já prega, já ora, já dirige culto, já lidera e vai multiplicando, irmão. E não tem limite não, certo? Quando você der conta, vai trabalhando pro reino. Vai chegar uma hora que vai ser a hora do seu descanso, a hora do seu repouso, entendeu? No dia do seu velório, porque o nosso descanso não é aqui, é lá no céu. Então, o que acontece? A parábola dos talentos, para uns ele dá o talento e vai lá e multiplica. Para o outro, ele vai lá e multiplica. O outro vai lá e cava uma cova e enterra. Irmão, ele enterrou o que Deus deu. Quantas pessoas, irmão, hoje, 99% das pessoas que estão desviadas hoje, elas estão enquadradas em dois tipos de pessoas. Primeiro, não quiseram conhecer a Deus como Deus. Não quiseram. Saiu da igreja por quê? Porque ele esteve na igreja, mas não conhecia a Deus como Deus, ele sai da igreja. Segundo, ele é igual à figueira que Jesus amaldiçoou, ele nega dar fruto. Ele nega trabalhar o talento dele. E quando você nega isso, Jesus passa lá na figueira lá e fala assim, ó, eu te dou um prato. Aí Jesus vai na viagem e volta. Quando volta lá, ela não tem fruto. Irmão, se Jesus já tinha dado um prazo para ela, o juiz não foi imediato, quando voltasse ela tinha que dar fruto, irmão. Quem está falando com ela é o Criador de todas as coisas. Jesus falava, vento, quieta, mar, calma, tudo obedecia. Por que aquela figueira não obedeceu? Ela está enquadrada num tipo de pessoa que nem recebendo alerta de Deus, ela não desperta. Aí Jesus falou, você não quer dar fruto não? Então pronto, maldita seja tu, ninguém nunca mais coma fruto de ti. A Bíblia diz que imediatamente, irmão, a figueira secou. Não é de um dia para o outro, não, imediatamente ela secou. Porque quem está falando com ela é o dono da vida. E o dono da vida fala conosco, vai dar fruto ou não vai? O machado está colocado aonde? Na raiz. E todo aquele que não dá fruto, corta e lança no fogo. A pessoa não quer dar fruto. A pessoa se nega. Tem pessoa que se nega. Eu sei cantar, mas eu não canto. Eu sei pregar, mas eu não prego. Eu sei orar, mas eu não oro. Eu sei aconselhar, mas não aconselho. Tem gente que se nega. Sabe o que ele está falando? Por minha causa, ou por se depender de mim, vai para o inferno. Ele está falando, é isso, irmão. Se depender de mim, a obra não cresce, o neguinho perece. Ele está falando, é isso, irmão. E aí, ele está querendo tratar as pessoas de uma forma que Deus não tratou ele. Deus tratou ele com amor, com misericórdia, com perdão, com longanimidade, com benignidade, com mansidão, com temperança, com domínio próprio, com fidelidade, com paz, com alegria e infinitamente, se nós for falar, a palavra aqui não falta. Aí depois que ele está estruturado, aí ele nega dar o fruto. Aí ele não quer dar fruto. Parábola dos 10 talentos, ela traz sobre pena de juízo. Porque fala assim, estende a sua mão aí, cadê o fruto que eu te dei? Não, eu enterrei. O que vai acontecer? Não, essa pessoa, quando ela passar pelo juízo final, ela vai condenada. É por isso que Tiago fala, lá no capítulo 4, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é quem quer fazer, não. Depois que você sabe fazer o bem, você é obrigado a fazer o bem. E quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Certo? Vamos avançar? Ainda na página 37, uma inversão de valores e justiça social. Jesus frequentemente usa as parábolas para desafiar as normas sociais e religiosas de sua época, destacando os valores do reino, que subvertem as expectativas humanas. Parábola do bom samaritano, Lucas 10, do 25 ao 37. Essa parábola quebra barreiras culturais e sociais, enfatizando que o amor ao próximo transcende as diferenças étnicas, sociais e religiosas. Parábola do rico e Lázaro, está lá em Lucas 16, do 19 ao 31. Jesus fala sobre a inversão dos papéis no reino de Deus, alertando que a consequência do egoísmo e da falta de compaixão pelos necessitados.
As parábolas dos evangelhos sinópticos são, portanto, os meios poderosos e eficazes de ensino que comunica verdades profundas sobre o reino de Deus, a misericórdia divina, a responsabilidade humana, os valores que sustentam a fé cristã. Elas desafiam os ouvintes a refletirem sobre as suas atitudes e buscarem uma transformação que reflita os princípios do reino. Porque aqui, parábola do rico e do Lázaro, o rico está lá no Hades, né? Está lá no fogo. Pai Abraão, fala para lá jogar pelo menos uma gotinha de água aqui, não sei o que, tal. E lá está lá, no seio de Abraão, tranquilo. Aí quando o Senhor vai falar assim, nem que você quisesse um passar para lá, o outro passar para cá, não pode. Por quê? Porque já sofreu a pena de juízo. E o juiz, irmão, não é um juízo que, prendeu, solta, está preso, solta, pagou fiança, sai, cumpriu a pena de 30 anos, está solto, cumpriu uma pena de 30 anos com bom comportamento, uma pena de 30 anos com bom comportamento, ficou preso 10, está solto, ficou preso 7 anos, está solto. Não, aqui é juiz eterno. Aqui é juiz eterno. Aí as pessoas falam, as pessoas são imagens semelhantes de Deus, Deus não vai condenar ninguém, não vai. A Bíblia diz que ele não poupou o diabo e os seus anjos do juiz eterno. Deus nos dá o tempo é essa vida, para um arrependimento, para uma mudança de comportamento, para tirar da nossa vida a falta de compaixão, o egoísmo. Deus nos dá o tempo agora, irmão. Quando chegar lá diante de Deus eu peço perdão, irmão. Hoje ele é seu advogado, diante dele, ele é seu juiz. É porque eu não fiz nada de errado. Fez, não, mostra aí. Se hoje consegue mostrar boa parte do mundo, qualquer lugar da terra, né? Está tendo a Copa do Mundo aí na transmissão, a pessoa lá na Argentina, ou lá na Coreia, ou lá em Portugal, ou lá não sei aonde, o telão mostra o povo lá. Se a tecnologia hoje, que nada se compara ao que Deus pode fazer, mostra todo mundo em todos os lugares da terra, irmão. Imagina Deus mostra mesmo, fala assim, olha lá, aquele dia que você não perdoou, aquele dia que você passou por cima, aquele dia que você humilhou, aquele dia que você foi egoísta, aquele dia que você foi arrogante, aquele dia que você foi infiel, aquele dia que você jurou para sua esposa ser fiel lá no altar, e depois, aí mostra no telão lá, você sendo infiel. Senhor, irmão, é a palavra que vai ser nosso juiz. Deus não vai me colocar como juiz lá, não. É a própria palavra de Deus. É a própria palavra de Deus que estilhaça as nossas defesas. As nossas defesas são estilhaçadas. Você já viu o vidro quando quebra? Ele fica estilhaçado. A palavra de Deus vem, igual quebra um vidro e estilhaça. O vidro todinho, a palavra de Deus vem e estilhaça as nossas defesas. E diante de Deus nós temos que reconhecer o quê? Que nós somos pó, e nós somos caco, nós somos vasos de barro, que precisa de um oleiro, que é Ele. Amém? Bora avançar? Quem está preparado para correr? Diga glória a Deus. Amém. Ninguém? Uai, meu Deus do céu, eu vou correr sozinho. Quem está preparado para correr? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Página 38. Os evangelhos sinópticos revelam a relevância e impacto na formação da fé cristã. Agora eu vou ler só os que está aí de preto aí, viu, irmãos? Prepara para correr. As origens e o contexto dos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, a importância e a unidade dos evangelhos sinópticos, estou na página 40. Temas centrais e dimensões do sinóptico, o reino de Deus, a identidade de Jesus, os discípulos, o discipulado e o seguimento de Jesus, o cuidado com os marginalizados, interdependência e distinções entre os sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, impacto dos evangelhos sinópticos na fé cristã, página 42, fundamento doutrinário e litúrgico, o discipulado e a formação espiritual,
a inspiração e aplicação contemporânea, a dimensão interdenominacional dos evangelhos sinópticos, a preservação da memória e a transmissão da fé, muito importante nós tocarmos isso aqui daqui a pouquinho. E aqui nós temos uma atividade, né, de verdadeiro ou falso, vou deixar para vocês depois fazer em casa. Isso aqui não é a prova, viu, irmãos? Verdadeiro ou falso aqui é só uma atividade, só para abrir a mente dos irmãos. Temos aqui a atividade de verdadeiro ou falso, o Evangelho segundo Mateus, já estou na página 47, tá? O autor, para quem foi escrito, nós temos aqui para quem foi escrito, vamos tocar aqui em números, genealogia, ausência, data, lugar, propósito, na 56, 57, particularidade do Evangelho de Mateus, genealogia completa de Cristo, capítulo 1, do versículo 1 até o 17, né? E nós vamos avançando aqui. A página 59, a genealogia de Jesus, vamos falar um pouco sobre ela, o nascimento de Jesus, os magos, o ministério de João Batista e o batismo de Jesus, a preparação e revelação, a tentação de Jesus, o ministério do Messias, as leis do reino de Jesus, o sermão da montanha, o agrupamento dos milagres, o poder do Messias, as reações ao ministério de Jesus e a missão dos 12 apóstolos, a pergunta de João Batista, a oposição dos fariseus, o ensinamento por parábolas, a oposição do reino, a oposição do rei Herodes e o milagre da multiplicação dos pães, a oposição dos líderes da Judéia e da Galiléia, página 67, as bem-aventuranças, padrões morais, motivos religiosos, a adoração a Mamon, a preocupações temporais, discernimento social, encorajamento, resumo em uma sentença, as alternativas, advertências finais, o poder sobre as enfermidades, o poder sobre os demônios, o poder sobre a morte, o poder sobre a natureza, a purificação do leproso, o servo do centurião, a cura da sogra de Pedro, o acalmar da tempestade, a cura dos endemoniados gadarenos, a cura do paralítico, a mulher com hemorragia, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado, a afirmação do Messias. Vou parar aqui na 73, a afirmação do Messias. Irmãos, vamos lá, vamos correr e discorrer um pouco aqui. Eu quero que os irmãos voltem comigo lá na página de número 40. Agora nós chegarmos na 73, amém? Já tem muito tempo aí, tem muita aula. Página de número 40. A identidade de Jesus. Os evangelhos sinópticos exploram a identidade messiânica de Jesus, apresentando-o como Filho de Deus e o Filho do homem. Eles mostram que através dos seus milagres, ensinamentos, confronto com autoridades religiosas, Jesus reivindica a autoridade divina e demonstra que ele é o cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel. Então presta atenção, Jesus ele nunca vai negar sua identidade, também não vai expor sua identidade para todo mundo, até mesmo para demônio, principalmente para demônio. O demônio fala assim, eu sei que você é o Filho de Deus. Eu falo assim, ó, cala, eu sei quem eu sou, até para demônio. Então tem hora que ele fala claramente e tem hora que ele só faz o milagre e sai de cena. Então a identidade de Jesus, ela, pelos evangelhos sinópticos aqui, elas exploram a identidade messiânica dele, apresentando como Filho de Deus e Filho do homem, certo? Elas mostram através dos seus milagres, dos seus ensinamentos, confronto com autoridades religiosas. Jesus reivindica a autoridade divina
demonstra que ele é o cumprimento da promessa de Deus do povo de Israel. Ou seja, ele fala assim, ó, eu vou ali, sabe para quê? Para que se cumpra o que as Escrituras diz de mim. Então, ele é o cumprimento das Escrituras. Ele é quem o povo de Israel esperava. Ele é o cumprimento das promessas de Deus. Ele é o Filho de Deus. Agora tem muita gente, irmão, que identifica Jesus numa identidade errada. Ele foi um grande ensinador. Não, Jesus não quer essa identidade de grande ensinador. Ele foi um grande profeta. Jesus não quer a identidade de grande profeta. Ele foi um curandeiro. Ele não quer a identidade de curandeiro. Ele foi um milagreiro. Ele não quer. Ele quer a identidade que ele é. Ele é o quê? O Filho de Deus. Porque você falar assim, ó, o pastor Milton é filho de quem? Irmãos, eu sou filho do Milton. Meu pai também chama Milton. Você está entendendo? Aí quem é a mãe dele? O nome da minha mãe é Ivani. Certo? Ainda que eu perdi minha mãe muito novo, com 7 anos de idade, mas o nome da minha mãe, que me gerou, que me concebeu, que me deu a luz, é Ivani. Certo? Então Jesus, ele quer ser reconhecido não como filho de Maria, filho de José. José não tem nem participação. José é o pai lá de criação, né? Mas ele quer ser reconhecido como o quê? Como ele é. Ele é o Filho de Deus. É o tanto que o que foi gerado no ventre de Maria, não foi gerado por José. Foi colocado no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Foi pelo próprio Deus. Maria, ela empresta a barriga ali, né? Como agraciada, como bendita entre as mulheres, mas ela não coabitou com José. Você está entendendo? Então, algumas pessoas não aceitam essa tese, mas essa é a tese bíblica. Entendeu? Essa é a tese bíblica. A Maria, depois disso, ela se tornou a Virgem Maria, ela nunca mais teve filho. Teve filhos sim. A Bíblia mostra claramente que ela teve filhos, outros filhos. Ela tinha uma esposa, ela seguiu a vida dela. Até então, ela sabia de tudo, mas você sabe o que é aquele trem que você sabe e ainda desconfia? Você sabe, mas assim, você não tem noção da dimensão daquilo ali. Ela não tinha noção não, irmão. Tinha não. É o tanto que quando Jesus some, ela fica preocupada. Irmão, eu sou Maria, um exemplo. Eu gerei o Filho de Deus, ele sumiu, irmão. Eu estou despreocupado. Ela fica preocupada, ela fica desesperada quando ela acha Jesus. Jesus está dando aula para os doutores com 12 anos de idade. Você está entendendo? Então, muitas vezes, nós olhamos aqui, Jesus, ele tem a identidade dele. Né? E os evangélicos vão apontar para uma identidade messiânica, que, ou seja, ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Certo? Página 41, impacto dos evangelhos sinópticos na fé cristã. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, desempenham um papel fundamental na revelação de Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus. Eles são pilares essenciais para a compreensão e o desenvolvimento da fé cristã, apresentando a vida, os ensinamentos, a obra de Jesus em uma perspectiva que é, ao mesmo tempo, histórica e teológica. Então, nós vamos entender aqui que os 3 evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles apontam que Jesus desenvolve aqui, desempenha um papel fundamental para ser o Messias. Irmão, segundo alguns rabinos judeus e algumas escritas judaicas, parece que são mais de 700 coisas para se enquadrar. Irmãos, para tudo que você está lendo aí, para tudo, olha para mim aqui, por favor, depois vocês voltam a ler. São mais de 700 condições
para se enquadrar para ser o Messias. Vamos tocar em 5 aqui. Para começar, o Messias tinha que nascer de uma virgem. Certo? O Messias, ele tinha que ser rejeitado pelo seu povo. O Messias, ele tinha, presta atenção, ele tinha que sofrer pelo seu povo. Quando Pedro fala, Senhor, tenha pena de ti, o Senhor vai sofrer, vai morrer numa cruz. O que Jesus fala? Passa para trás de mim, Satanás. Já está emprestando o coração para o diabo, Pedro. Passa para trás de mim, porque você só entende das coisas dos homens. Passa para trás de mim, Satanás. Agora Pedro fica, porque Pedro é importante. Passa para trás de mim. Então ele tinha que sofrer. Outra coisa, no seu sofrimento, o salmista diz que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. E quando ele está ali sendo crucificado, se ele demorasse um pouco mais morrer, o que sempre acontecia na crucificação, eles vinham e quebravam as pernas da pessoa. Por quê? Porque aumentava a dor, irmão. Nossa, a dor de quebrar uma perna, só sabe quem já quebrou. Eu, graças a Deus, não sei, eu acompanhei meu pai, quando ele quebrou um fêmur, ele ficou 9 meses de cama. 9 meses, irmão. A gente tem que carregar ele assim, ó. 9 meses. Então tinha que quebrar as pernas. A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Poderia falar aqui muito mais coisas, mas eu estou tocando só em 5. Ou seja, a última, ele tinha que ressuscitar ao 3º dia. Aí você vai até hoje lá em Israel, o sepulcro está vazio. E tem uma placa lá, né? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Eu estou falando de 5, irmão, mas é trem demais. É mais de 700. Coisa assim, ó, que tem que enquadrar para dar. Esse é o Messias. Então, o impacto aqui dos evangelhos sinópticos, ele traz esse impacto para nós. Amém? Vamos lá para a página 44. Preservação da memória e a transmissão da fé. Antônio Gilberto valoriza o papel dos evangelhos sinópticos na preservação da memória de Jesus e na transmissão da fé cristã. Ele enfatiza que ao longo dos séculos, esses textos foram cuidadosamente transmitidos para garantir que a igreja pudesse manter viva a mensagem de Cristo e assim passar adiante o conhecimento sobre o reino de Deus. Para quem não conhece, o pastor Antônio Gilberto, um pastor muito respeitado, teólogo, escritor de vários livros, várias revistas. Então estou falando aqui porque vai mencionar ele algumas vezes aí nessa revista nossa. A atividade eu deixei para os irmãos, pode fazer em casa, depois traz para mim a resposta. O Evangelho segundo Mateus, página 47. O Evangelho segundo Mateus, tema: o Evangelho de Mateus ocupa a primeira posição em todas as listas conhecidas dos livros do Novo Testamento. Foi o mais citado na literatura cristã até 180 depois de Cristo, o que indica sua importância e influência na igreja primitiva. Essa proeminência deve-se provavelmente à sua natureza didática e apologética. O estilo claro e explicativo do autor facilita a leitura pública, o que, sem dúvida, contribui para a sua rápida aceitação nas igrejas. Mateus é considerado o mais judaico dos 4 evangelhos, tendo sido direcionado a cristãos de fala grega, muitos dos que eram judeus de origem. O autor pressupõe que os seus leitores estejam familiarizados com o Antigo Testamento e com diversas seitas da Palestina daquela época. Isso sugere que o livro foi escrito principalmente para cristãos judeus que falavam grego. Então,
a gente sabe que cada livro tem a sua época, tem a sua linguagem para alcançar o público, e o público de Mateus aqui, até 180 depois de Cristo, era o maior público, o maior evangelho mais proclamado e falado era o de Mateus. E na realidade eu acho que até nos dias de hoje, porque a pessoa faz um propósito aí e fala assim, eu vou ler os 4 evangelhos, quando ela chega em Mateus ela para, né? Mateus tem uma linguagem explicativa boa, apesar de ter seus 28 capítulos, ser o maior dos 4 evangelhos, mas tem uma aceitação muito grande e é de fácil interpretação e de fácil entendimento, certo? Vamos lá para a página 57. A particularidade do Evangelho de Mateus. A genealogia completa de Cristo, Mateus 1, do 1 ao 17. Incidentes e discursos exclusivos. Então nós vamos tocar aqui nessa genealogia aqui, lá no início. Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 17, vamos fazer essa leitura, né? Gosto muito de usar a Bíblia, gosto de pedir os irmãos para ler, essa aula também não vai ser diferente. Genealogia de Jesus Cristo, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Atamar, Tamar Pérez, Pérez Zerá, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, Raabe a Boaz, Boaz gerou Rute a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias, e Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, do qual foi o marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações, e da deportação de Babilônia até Cristo são 14 gerações. Então nós temos aí 42 gerações para chegar em Cristo, né? Essa é uma genealogia completa de Cristo, e nós temos aqui alguns incidentes e discursos exclusivos, na página de número 58 aí, no capítulo 2, na realidade aqui vai fazer um apanhado todinho do livro de Mateus, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos meninos, retorno para Nazaré, os fariseus e saduceus se aproximam de João. Do capítulo 5 ao capítulo 7 nós temos o famoso Sermão da Montanha, que é conhecido também como Sermão do Monte, completo. No capítulo 11, versículo 28, ele chama, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 14, 28 ao 32, Pedro caminhando sobre as águas. Mateus capítulo 23, a denúncia dos fariseus, em um extenso discurso, irmãos? Irmãos, pensa no homem que gostava desse Mateus 23. Pegava esse Mateus 23 aqui, eu gostava demais de ler, sabe por quê? Porque aqui, a chibata vai lá nos escribas e nos fariseus, Rapaz, pensa no Mateus 23 que eu amava demais. Já começa que jeito, Mateus 23. Então Jesus falou aos seus discípulos dizendo, na cadeira de Moisés, mas a cadeira não era deles, a cadeira era de Moisés, Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Lê na sua casa lá depois, Mateus 23, que é forte o que Jesus falava. Então presta atenção aqui. Aqui vai fazer um apanhado praticamente todo o livro, Até aqui onde nós paramos aqui, falando de Mateus capítulo 23, até no último lá, que é sobre as 10 virgens, os 10 talentos, as ovelhas e os bodes, Então,
vai fazer um apanhado completo aí. Nós vamos avançar aqui para nós conseguirmos concluir a nossa lição. Página 67, nós temos aí adoração a Mamon. Quem achar para nós aí, fica de pé e lê Mateus 6, do 19 ao 24. Enquanto fica de pé, vou fazer a leitura do texto aqui. Jesus contrasta o amor aos bens materiais com a verdadeira piedade. Ele adverte sobre o perigo de servir ao dinheiro, que aqui é representado por Mamon, e a necessidade de ter o coração voltado a Deus, acumulando tesouros no céu. Quem achou pode ler. Mateus 7, 19 a 24. Não, Mateus 6, 6, 19 a 24. do 19 ao 24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar um e odiar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, esse Mamon aí, bendito Mamon, tem algumas traduções de linguagem hoje mais fácil, vai falar dinheiro, em outras traduções vai também falar riqueza. Riqueza, dinheiro, Mamon é uma coisa só. É a mesma coisa que macaxeira, mandioca e aipim. É tudo a mesma coisa, certo? Então o que acontece? Aqui está falando aqui, não dá para servir Jesus e as riquezas. Quando fala Jesus e a riqueza, tem pessoa que ele volta o seu coração só para a riqueza. Acabou. Ele voltou o coração só para a riqueza, só para as coisas dessa terra. Uma vez que ele conheceu a palavra e ele faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está desprezando as coisas de Deus. Ele está desprezando as coisas de Deus. Não estou falando da pessoa não querer se envolver, não. Às vezes a pessoa tem suas limitações e não se envolve mesmo. Mas uma vez que ela faz as coisas de Deus, aí ela começa a ganhar dinheiro, aí faz as coisas de Deus, continua ganhando dinheiro, faz as coisas de Deus, continua ganhando dinheiro, e com aquele dinheiro, ela não consegue, primeiro, ser fiel, ela não consegue glorificar a Deus, ela não consegue mais servir a Deus, ela não consegue fazer mais nada para Deus só para ganhar dinheiro, aí ela já não está servindo a Deus mais, ela está servindo só o dinheiro. Tem muita gente, irmão, que fala assim, nossa, eu queria ser pastor. Tudo bem, mas ele quer ser pastor para quê? Ele quer ser pastor para cuidar de vidas, para cuidar de ovelhas, só para ter um salário? Porque, irmãos, sendo sincero com os irmãos, a pessoa que muitas vezes é dado para ela uma igreja para ela pastorear, Deus pega ele e dá ele para aquela igreja ali. Se ele falar assim, ó, vou ficar naquela igreja, só quando tiver dinheiro, rapidinho sai da igreja. Ele sai da igreja rapidinho. Você está entendendo? Ele sai, sabe por quê? Porque Deus esquadria o coração dele, vê que o envolvimento dele não é com o reino. Você está entendendo? É rápido ele sai, é rápido ele pede para sair, é rápido Deus tira. Você está entendendo? Não consegue ficar, irmão, vou ser sincero com você, não consegue ficar nem 6 meses. E se eu fosse falar a verdade mesmo, não passava nem na experiência, não ficava nem 90 dias. Sabe por quê? Porque o coração é voltado para aquilo ali. Eu tristemente nessa caminhada cristã, eu vi um rapaz abrir uma igreja. Aí ele abriu a igreja. E ele não teve resultado. No mesmo lugar que ele abriu a igreja, irmão. Ele fechou a igreja e abriu um bar.
Porque na cabeça dele ele tinha que ter era lucro. Tinha que fazer dinheiro. Então, servir a Deus e servir as riquezas não dá certo. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, e eu quero usar ele aqui, nesse texto clássico aqui da Bíblia, ele se aproxima de Jesus, irmão, querendo algo impossível. Por quê? Ele se aproxima de Jesus assim, ó, bom mestre, o que devo fazer para ser perfeito? Já acabou, irmão, já está dispensado. Perfeito? Só tem um perfeito que é Jesus. Só tem um que é bom, que é Deus. Vai chamar Jesus de bom e falar, não, bom é só um, só Deus. Falou, bom mestre, o que devo fazer para ser perfeito? Aí Jesus fala assim, guarda os mandamentos. Não, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus percebeu que ele possuía muitas riquezas. Aí Jesus falou assim, então vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e me segue. O que ele fez, irmão? Tristeceu, Ele não queria ser perfeito? Ele não queria a perfeição? Irmão, a perfeição é muito cara. A perfeição para nós, nesse corpo corruptível, é algo impossível. Porque nós já foi gerado no pecado. Irmão. Davi fala assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi, irmão, rei, recebeu 3 unções, cheio do Espírito Santo. Ele falou, em pecado já me concebeu a minha mãe. Não está falando assim, depois que eu cresci, depois que eu me tornei rei, depois que eu me ausentei da guerra, depois que eu cobicei Betseba, depois que eu a possuí, eu estou em pecado. Não, ele falou assim, em pecado já me concebeu a minha mãe. Por que Jesus não foi concebido de José? Senão seria fruto de pecado. Porque já vem de uma raiz pecaminosa. E Jesus não vem dessa raiz pecaminosa. É o tanto que não é José que coabita com Maria, não. É o próprio Espírito Santo que coloca ele no ventre. Aí Davi fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é a criança. Aí tem gente que fala assim, criança não tem pecado, irmão. Tem criança aí que peca que a gente nem percebe. Tem criança aí que mente, que engana, que dá o baile. Eu comentei uma vez, não sei se eu cheguei a contar a história completa. O Paulo, com 3 meses, ele conseguia enganar eu e a Juliana. A Juliana deitava aqui e colocava o Paulo para mamar, né? E pesava, ficar segurando a noite toda. Com 3 meses ele mamando. Juliana, esse menino dormiu. Aí tinha dormido mesmo. Que ele dormiu, a Juliana dormiu. Aí eu lá, Juliana, esse menino dormiu. Ele voltava a mamar. Só para não tirar ele de perto. Só para não tirar ele de perto. Menino com o quê? 3 meses. Aí eu falava, esse menino dormiu, ele sabia que ia pegar ele, tirar ele de lá, colocar no berço. Com 3 meses o menino voltava a mamar. Você acha que o quê? Com 3 meses o menino já não aceitava sair de perto. Ou seja, o consciente aqui está ativado com 3 meses. Com 3 meses. O Azaf agora, para não ficar internado, teve que tirar sangue dele, fazer raio-x do pulmão e ainda dar uma injeção nele. Eu falei assim, vem cá, abraça o papai. Olha que abraçou o papai, a mulher veio com a injeção, já olhou. Eu já sabia que ia aplicar a injeção nele. E ele tem 5 anos. Mesmo sendo autista e tudo, inteligente. Aí as pessoas duvidam da capacidade da pessoa. E esse jovem rico que estava com o coração arraigado aqui no dinheiro, Jesus percebeu. Porque quer ver? Eu mexer na riqueza dele, ele sai fora. Foi dito certo. Assim, então vai lá, vende tudo que você tem, vem para cá, me seguir. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. O preço é alto, quis não. Porque coração envolvido no dinheiro. E também queria ser perfeito. Vamos avançar? Ainda tem aqui a página 69. Nós vamos finalizar na 73 aqui. Deixar 73 para a próxima aula, mas nós vamos tocar na 69. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Poder sobre a morte.
Ao ressuscitar os mortos, Jesus revela como aquele que tem autoridade sobre a morte. Seus milagres de ressurreição não apenas demonstram o seu poder, mas também afirma a esperança da ressurreição para todos os que crê nele. Então, irmão, eu sei que passou muitos homens de Deus na Bíblia, discípulos, apóstolos, profetas maiores, profetas menores, homens aí potentosos, né? Homens, poderia até usar o termo poderosos em Deus para fazer obras, milagres, sinais, maravilhas, mas nenhum se compara a Jesus. Porque a Bíblia vai falar que aprove a Deus que toda a plenitude, irmão, habitasse nele. Irmão, a gente às vezes não tem noção desse versículo. Versículo simples, mas a gente não tem noção desse versículo. Ou seja, toda a plenitude, irmão, é coisa demais. Moisés lá precisa de fazer o quê? Tocar nas águas para o mar se abrir. Ele: eu não vou tocar em água não, eu vou andar sobre as águas. Irmãos, toda a plenitude, ou seja, todo o poder, ele não estava aqui revestido de uma autoridade pequena não, né? Ele estava revestido de toda a autoridade, ou seja, tinha domínio sobre a natureza, tinha domínio sobre a morte, tinha domínio sobre o pecado, porque ele falava assim: ó, seus pecados estão perdoados. Aí os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, os celote, todo mundo ficava: uai, quem é esse aí? Como é que é o nome dele? Que perdoa pecado? Não. Se ele mandasse a pessoa oferecer sacrifício para expiação do perdão do pecado, tudo bem, mas ele está perdoando pecado? Ele está perdoando pecado? Alguém, eu já abri aqui o texto, mas não quero ler não. Alguém abre para nós Colossenses 1,19 para a gente fechar. Ele está perdoando pecado, irmão. Ele perdoava pecado. Ele tinha poder sobre a enfermidade, ele tinha poder sobre o demônio, ele tinha poder sobre a morte, ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre os leprosos. Aí o que ele faz com esse poder? Ele cura, irmão, ele cura a sogra de Pedro. Aí tem gente que brinca com isso aqui, né? Mas ele curou a sogra de Pedro. Irmão, sogra é uma coisa maravilhosa. É a pessoa que gerou a pessoa que vai passar o resto da vida do seu lado. Ou seja, gerou a metade de você, porque depois que você casa com a filha da sua sogra, você se torna uma só carne. Gerou a metade de você. Se a gente fosse usar aqui, ó, aproveitando que está aqui, a irmã Zé hoje gerou a metade do Fabrício. Porque o Fabrício e a Tatiele se tornou uma só carne, ou seja, ela gerou a metade do Fabrício, a metade da Tatiele, ela gerou o Fabrício se tornou uma só carne com a Tatiele, ela gerou a metade de você, que agora vocês são uma só carne, não é duas. É um para lá, um para cá, um para a direita e um para a esquerda, aí não, é casa dividida. Casa dividida nem fica de pé. Vamos lá? A cura do paralítico, a mulher com hemorragia, a ressurreição da filha de Lázaro, a cura dos 2 cegos, a cura dos endemoniados. Olha o tanto de maravilha, irmão, que Jesus vai fazendo. E na realidade, irmão, isso aqui, ó, ele é citado, isso aqui, mas é só tocando em algumas coisas. Que a própria Bíblia diz, e a Bíblia é 100% palavra de Deus, 100% verdade, que se fosse relatar tudo que Jesus fez, os livros daquela época da terra não davam conta de escrever. Imagina, vamos pegar nossa programação aqui da semana, né? A Juliana soltou a programação, eu falei: Juliana, você assustou muita gente aí, soltando essa programação. O povo não percebeu que a gente está nesse ritmo aí não, vai soltando devagarzinho aí, que o povo assimila mais fácil. Aqui nós temos oração, segunda-feira, aí Jesus vem aqui, ressuscita um. Aí nós temos culto de ensino na terça. Jesus vem, abre o olho de um cego aqui. Aí nós temos campanha na quarta. Aí Jesus vem, faz o surdo e mudo ouvir e falar.
Irmão, quanto é culto de Jesus tinha milagre? Existia culto de Jesus sem milagre? Não. Não existia. Não existia. Não existia nem culto. Hoje é difícil nós achar um culto para ter um milagre. Os cultos de Jesus tinham milagre. Os discípulos de João falaram assim, que João mandou perguntar se o Senhor é o Cristo ou se nós temos que esperar outro. Ele falou assim, peraí, você está atrapalhando o culto. Senta aí, deixa o culto continuar. E hoje, pelo Código Penal Brasileiro, se você atrapalhar um culto hoje, dá até pena de prisão. E naquela época, Jesus falou assim, você está atrapalhando o culto, senta aí. Traz o cego enxerga. Traz os mudos e surdos, ouve e fala. Traz os paralíticos, traz os mortos aí, tiver morto para trazer, os mortos ressuscitam. Aí ele vai lá e fala assim, ide dizer a João, o cego enxerga, o coxo anda, o surdo e mudo ouve e fala, os mortos são ressuscitados, e outra coisa, mais importante não é os milagres não, mais importante que a todos é pregado o reino de Deus. Porque, irmão, não adianta nada você receber as bênçãos, os milagres, e você ficar fora do reino. Você vai fazer o quê? Com as 2 pernas no inferno? Com os 2 olhos no inferno? Não adianta nada. A gente fala assim, curou de câncer, mas eu quero saber se a pessoa que foi curada de câncer aceita Jesus. Porque se ela foi curada de câncer, se ela não aceita Jesus, se ela quer ficar fora do reino, sabe o que vai acontecer? Nada. Ela vai queimar com o corpo sadio, todinho, no inferno. Então o maior milagre não é os milagres, o maior milagre é a pessoa aceitar Jesus, mudar de vida, ir por um caminho de arrependimento, o nome escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre. Ninguém achou Colossenses 1,19 não, ou achou e não ficou de pé? Nós precisamos encerrar. Colossenses 1,19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 18. Por quê? 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Irmão, porque ele é a cabeça da igreja. Aí vai deixar a plenitude habitar em Davi? Vai deixar a plenitude todinha habitar em Abraão? Vai deixar a plenitude todinha para Moisés? Ele é o cabeça do corpo da igreja, então a plenitude é dele. Vamos ficar de pé? Próxima aula nós voltamos para a página 73. O irmão vai mastigando aí, dá 1 até 73 em casa, da 73 para frente é com nós, amém?